Poucas coisas nessa vida são tão incríveis quanto abrir a caixa de um videogame. É sensação meio mágica, é se sentir criança de novo, é saber que tá na frente ali de uma nova geração. Como também aconteceu um bagulho meio chato comigo, eu comprei um Série S e a promessa, sei lá, quebrou, a interface é a mesma do Xbox One, o controle, os jogos, cara, porra, o mesmo videogame, como eu comprar um Xbox One Pro? Só que o Xbox One Pro já existe, então é o Pro Max esse. Então ele que devia substituir, na verdade, acaba sendo uma versão piorada da geração anterior. Tudo bem, um hardware novo, mas né, ele roda numa resolução menor, ele não tem entrada para disco, ele custa o dobro do valor. E em troca você tem um hardware mais novo que não tem jogo novo. Cara, essa é a pior geração de games. Pô, quando você para pra olhar lá atrás, você olha o Mario World dos anos 90. Aí 6 anos depois você tem o Mario 64, que é um dos maiores jogos de todos os tempos. Que é uma revolução total, e depois você olha Halo 2, ele saiu em 2004, lá no final do primeiro Xbox, e no final do segundo Xbox 360 tinha um Halo 4, cara, que é um jogo lindo, nem parece que roda no 360. E no 360 também roda o GTA V no Play 3, roda The Last of Us. Você vê que realmente tem uma evolução técnica no videogame, sabe? E as empresas parecem que se dedicavam mais pra lançar algo melhor. Agora quando você olha pra nova geração, você olha pra Fortnite, pra FIFA, pra GTA V, parece que não evoluiu, parece que as empresas não quiseram mudar. Cara, Demon Souls, que se eu não me engano só tem pro Play 5, porra, é um jogaço sim, lógico, é Demon Souls, tudo bem que é um remake, mas mesmo assim não deixa de ser um jogão. Mas ele rodaria no Play 4, tranquilamente. Porra, de boa ele rodaria no Play 4. Tem salto, parece que é só um polimento, parece que é a versão da Unreal 5, sabe? Pô, na verdade os videogames tiveram umas promessas, né, eles tentaram rodar jogo realmente em 4K, rodar tudo a 60 FPS. Mas é mentira, né? Na caixa dos videogames, aliás, 18K, porra, nem dá pra testar o 8K de verdade, mas se desse, eu aposto que não daria pra rodar mais que 10 FPS ali. A promessa mesmo era 4K 60 FPS, mas você não consegue escolher os dois. Ou você escolhe o 4K, que já tinha na geração anterior, ou você escolhe o 60 FPS, que já tinha na anterior. Pô, se você quiser jogar um gráfico melhor, aí tu vai jogar 30 frames. Se você quiser jogar 60 FPS, aí tem que diminuir pra 1080p. Tinha menos jogos realmente na geração anterior a 60 FPS, mas tinha. E não era impossível. Alguns até rodam a 120 na nova, mas, porra, é minoria, é Fortnite só que eu conheço. Assinatura também não é nada, não é nenhum custo-benefício gigante. Tudo bem que, porra, é legal você ter um catálogo pra você jogar quando quiser. Mas você consegue mal jogar 3 jogos por mês e o preço ficar subindo e subindo. Porra, 60 conto no Xbox, cara. E não só no videogame tem problema, pelo menos no Xbox, no Play eu não sei, mas no Xbox eu tenho 4 desse controle aqui. Eu tenho 4. Todos têm drift, cara, todos têm drift. Ou é no direito ou no esquerdo. Todos têm a bosta do drift, cara. Isso aqui é de janeiro, mano. Isso aqui é de janeiro. R$500 e já deu drift já, mano. Chega a ser bizarro. Tem controle na Shopee que custa 200, menos da metade, e não tem problema de drift. Eles têm uma tecnologia foda lá que impede. E a Microsoft, com controle que custa R$500, metade do salário mínimo, não consegue fazer, porra, um controle que não dá drift. De qualquer Far Cry da vida aí pesa mais de 150 GB e agora você tem que viver instalando o jogo pra conseguir jogar o que você quer. E é meio merda isso, ainda mais os videogames mais simples. O PlayStation 5 o padrão tem 800, o Xbox tem 500, e nunca é exatamente essa memória, né, porque tem um sistema. Então é bem menos. O Xbox acho que é 390, pouca coisa, cara. Se instalar o Red Dead e o GTA ali acaba a memória. Não, e não só esse o problema, acho que se o problema mesmo fosse só não ter evolução no videogame, tava tranquilo. O problema é que você olha pros jogos, cara, você vai ver Suicide Squad, você vai ver Skull Bones, Gotham Knights, jogos que, né, era pra ser exclusivo do PlayStation 5, mas acaba sendo um fracasso, cara. Aquilo ali rodaria no Xbox One Fat tranquilamente. O preço, né, R$350 pelo menos cada um aí, é que hoje os fracassos, né, pega mais barato. Mas no lançamento, cara, você arrisca pagar R$350 no jogo, e o jogo é uma merda, mano. Um Gotham Knights que depois falha e não tem mais atualização, não tem nada. Parece que toda empresa tentou copiar o Fortnite, colocar um passe de batalha. É a mais fraca, ela é mais caro, ela é mais bombardeada pro jogo ruim. Da geração passada, aliás, foi o Red Dead 2. E devido a isso, no meio de tudo, GTA 6. Foi dessa frustração de ter um console da Apple. Cara, surge GTA 6, Rockstar é conhecida por distrair o máximo do console, cara. Você olha pra Red Dead 2, você olha pro GTA 5, você olha pro Bully do Play 2, cara, eles realmente pegam o console e extraem tudo que dá daquele videogame pra realmente entregar um jogo bom. Também, acho que ele é um dos poucos jogos que vai salvar uma geração que ia ser uma merda, cara. Eu tenho que falar bem dessa geração nova de consoles, que foi jogar em nuvem.
Eu tenho um Wi-Fi Pro que consegui jogar Call of Duty bem, cara. Eu achei isso realmente impressionante. Pô, eu peguei o controle e não instalei nada, só entrei lá, pô, e joguei Call of Duty. Acho que foi o MW2. Os consoles um dia, logo logo, também não vão mais existir, cara. Tranquilamente. Estrangeiro, passageiro de algum trem, não passa por aí.